Deus, bom dia, gente querida. Bom dia para você que está nos acompanhando. Bom dia por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele fará na nossa vida. Nós estamos felizes, né? Porque o Senhor tem derramado sobre nós uma graça de estarmos aqui nessa campanha. Muito feliz, porque é tão bom quando a gente começa esse propósito de estar na presença do Senhor, né? Não é tão bom? Não é bom a gente se conectar com o céu através da palavra, porque a palavra ela tem esse poder, tem o poder de nos ligar. E quando a gente faz isso aqui em conjunto, é melhor ainda, muito melhor. Estar com você. Seja bem-vindo, Lucinéia. Seja bem-vindo, Silênia. Deus abençoe nossas irmãs que estão entrando. E eu estava aqui alguns minutos antes orando, falando com Deus, né, no meu devocional também, individual. E assim, já sinto a presença dele aqui conosco, porque nós chamamos ele para esse lugar. É o que a gente está vendo em Ezequiel, né? Enquanto o povo estava se afastando de Deus com as suas práticas religiosas e com ativismo e o coração longe de Deus, Deus ainda chamando, dando oportunidade, né? Falando. E é a mesma coisa nos dias de hoje. Quando o contrário também acontece, quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. Deus, Ele não está preocupado com a nossa religiosidade, Ele não está preocupado com ritual. Sabe? Ritual não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado. É um coração disposto, disponível. É um coração que fala assim: Pai, estou aqui, eu sou pecadora, sou falha, mas eu estou aqui para o Senhor me corrigir, para que o Senhor possa falar comigo, para que eu possa melhorar naquilo que eu preciso. Pronto, é isso. Entendeu? É como se fosse um barro maleável. O barro, a Bíblia tem várias representações sobre o barro, que é justamente isso que Deus pode amassar. O oleiro, né? Ele pode amassar e fazer de novo. A mão do oleiro. Então, o que a gente está fazendo aqui não é um ritual. Porque se a gente fizer esse ritual sem o coração quebrantado, sem responsabilidade, sem quebrantamento e arrependimento, não vai funcionar. Não vai adiantar de nada. Você está entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, é muito bom a gente estar nesse lugar consciente e bem assim, deixando o Espírito Santo trabalhar. Faça, Senhor, faz morada, né? Não tem espaço para mais nada, pois o vazio que havia em mim. É sobre isso. Hoje é sua morada. Amém? Minha alma buscava e não se preenchia, né? Esse louvor está dizendo: pois o vazio que havia em mim, hoje é a sua morada. Então o Espírito Santo está morando, ele pode morar em nós, ele pode habitar. Eu louvo a Deus por essa experiência que nós estamos vivendo. Todos os anos nós fazemos. Todos os anos nós fazemos essa experiência através do coletivo, né? Que eu estou aqui com vocês. E eu fico tão maravilhada, porque Deus, Ele continua sendo Deus na nossa vida. Ele nunca mudou, né? Mas a gente consegue perceber, algo em nós quando a gente se alinha. Porque Deus sempre é como se Ele estivesse aqui, ó. Ele está sempre aqui com a mão estendida, Ele está no trono, Ele está sempre abençoando. É a gente que sai desse lugar. Com as nossas atitudes, nossos comportamentos, nosso afastamento de Deus. É a gente que sai. Então, quando a gente volta através, por exemplo, uma das ferramentas que a gente está usando para se alinhar com Deus, é exatamente o jejum e o devocional diário. Quando a gente faz isso, ó, liga. Existe uma liga no mundo espiritual. Amém? Você pode entender isso, a parte do Senhor, Mary. É isso aí, ó, uma vaso na mão do oleiro. Quando você fala para Deus assim, ó, mesmo que você esteja assim falhando, mesmo que você, porque Deus, Ele não
está esperando de nós ritual. Isso aqui é só um meio para a gente chegar em Deus. É um meio que a gente está fazendo para a gente quebrantar. Mas o que Deus está esperando de nós no final disso tudo é o quê? Um coração disposto para a mudança. Eu estava falando com Deus aqui antes de começar com vocês. Eu falei, Espírito Santo, me incomoda. Me incomoda naquilo que não está te agradando. Fala comigo, eu quero estar disponível para mudança. Pronto. Você já foi, é isso. Então, no caminho, no dia a dia, Deus vai começar a mostrar e você vai falar, meu Deus, eu preciso mudar isso aqui. E aí você vai mudando, vai mudando. Entende? Então, Deus não está preocupado com o nosso ritual. Quanto? Se é 40, se é 30, se é 50 dias. Eu e você fizemos isso como um meio para a gente chegar nele. Amém? Você pode dar glória a Deus? Porque o preço já foi pago pela nossa salvação, pela nossa cura, pela nossa libertação. Só que não é automático. Entendeu? Veio para Jesus, já falei isso nas outras lives, né? Quem está chegando aqui agora, assiste as outras lives. Não é automático, eu preciso me movimentar para esse lugar. Se fosse automático, a gente não precisava nem pregar o evangelho, nem se converter. É só eu dizer, eu quero Jesus como meu salvador, pum, tudo acontece. Maravilhas. Não é assim. Exige de nós agora purificação, santificação. Sem isso, ninguém verá o Senhor. E a gente está aqui para poder a gente ir aperfeiçoando, né? Então, esses 40 dias que eu faço todo o início do ano, é uma campanha, é um movimento espiritual para a gente chegar nesse lugar de santificação. Aleluia, glória a Deus, bom dia. Edna, bom dia. Mary, Helena, eita Deus, Jaque. Então eu amo estar aqui, porque isso me movimenta também. Eu posso estar em qualquer lugar, né? Estou fora de casa esses dias, em passeio com a minha família. Mas eu já deixei alinhado. Eu falei, eu tenho um compromisso 7 horas da manhã com Deus e com as minhas irmãs. E tá tudo bem. E depois vai passear. Então, no jejum, a gente, cada um, né? Eu passei o PDF para vocês e eu falei, cada um vai fazer dentro da sua resistência. Se você tem um compromisso, você adapta o seu jejum àquele compromisso. E não deixe de fazer. Falhou, volta. Deus não está preocupado se você vai fazer, tem que fazer certinho. Reorganiza. Se você está começando agora, começa. Entende isso, gente? Sem peso, sem culpa, sem exigência. Mas com responsabilidade e compromisso. Fez, comprometa-se com aquilo que você fez com Deus, tá? A Bíblia fala sobre isso, sobre a gente, se você fazer um voto, é melhor que você cumpra. Muito mais por causa de você, para você não se sentir pesada, culpada. Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão por aqui, chegando. Eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero já apresentar esse tempo ao Senhor, cada mulher, cada homem que passar por essa live, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Senhor, eu peço que na autoridade do Teu Espírito Santo, o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livra de todo mal, de todo ataque do adversário, de toda arma preparada, forjada contra a nossa vida, contra a nossa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Somos nós que declaramos na terra que na autoridade do nome de Jesus nenhuma arma vai acontecer contra você, contra a sua vida, contra a sua casa. Senhor, eu peço que o Senhor continue fortalecendo todas que estão envolvidas, Senhor. Todas aquelas que estão, o Senhor colocou um desejo no coração de estar aqui. Que o Senhor continue fortalecendo, guardando, dando saúde, paz. Senhor, dando estratégia de batalha espiritual. Porque eu sei que a batalha nunca vai acabar. Mas o Senhor está conosco. O Senhor falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu peço, Senhor, anjos agora, que nos acompanhem, Senhor, neste lugar. Eu peço os seus anjos, Pai, que cerquem agora, aonde nós estamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela presença.
Obrigada pelo guarda que já está sobre nós, Senhor, nos guardando em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eita glória! Já posso sentir aqui os anjos do Senhor nos guardando. Tem anjo do Senhor aí, hein? Amém? Forte, viu? Queridas, deixa eu falar algo para vocês. Se prepare para o nosso encontro no dia 21 de março, que vai ser o nosso seminário Restaurando o Senhor. Nós vamos falar sobre essa importância da cura interior, tá? Leva pessoas crentes que vocês sabem. Thalita, pode levar não crente? Se ele acredita em Jesus e se ele entende que Jesus Cristo é o único que pode curar e salvar, leva ele. E lá a gente vai fazer um apelo, né? Se houver alguém que não é cristão e quer entregar sua vida para Jesus, sabe por quê? Porque quem vai fazer a obra é Jesus. Se eu não entrego para ele, eu não dou autoridade, autonomia a ele, como que ele vai? Jesus não vai entrar sem ser chamado, né? Senhor, eu quero uma mudança, eu quero uma cura na minha vida. Então eu chamo por ele. Então na hora a gente faz o apelo. Agora vai, leva irmãs, fala, irmãs, vamos no seminário de cura interior, a gente vai ouvir palavras de cura, de libertação, vamos falar sobre algumas feridas da alma, né? E ali vai ser tudo à luz da palavra e vai ser maravilhoso para a nossa vida. Se você puder estar conosco dia 21 de março, vai abrir as inscrições, tá? Pela Igreja Batista Mundial, onde eu vou estar fazendo, junto com eles. Então, fica atento, já salva essa data aí. O horário vai ser 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, tá? Vai chegar, vai ter um café da manhã e depois, 1 hora, a gente está encerrando já com as orações, com tudo feito, tá bom? E vai ter mais informações mais pra frente. Acompanhe aqui. E no dia 30 de maio, eu quero ver você também comigo. Aí é o nosso encontro das mulheres intercessoras. O encontro das mulheres intercessoras nós vamos fazer... Deixa eu ver aqui se é 30 de maio mesmo. Isso, é um sábado, 30 de maio. Nós vamos fazer também na parte da manhã, tá? Vai começar 9 horas da manhã. Já vamos começar na consagração. Tá bom? Então, nesse ano, nós vamos fazer na parte da manhã para fazer uma experiência. Sábado, 30 de maio de manhã. E aí, esse encontro das mulheres intercessoras é onde a gente sai aqui do digital, né? E se vê, se encontra. E Deus sempre me dá um tema para eu liberar uma palavra para vocês e fazer um alinhamento espiritual, tá? Para aquele dia, para aquele momento, para aquele encontro. E sempre dentro de um tema. Então é muito bom. Eu convido você que ainda não foi. Se você que foi, leva mais alguém. Depois a gente faz uma confraternização e fica ali junto, conversando. Tá? 30 de maio vai ser o nosso encontro das mulheres intercessoras. E dia 21 de março é o seminário de cura interior. Vamos já ao nossa conversa aqui. Olha... A gente vai dar um salto agora em Ezequiel, tá? Eu parei em Ezequiel 18. Eu vou caminhar até o Vale de Ossos Secos, que é Ezequiel 37. Todo mundo já ouviu falar no Vale dos Ossos Secos. Vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Nós estamos no sétimo dia, né? Sétimo dia de 40 dias. Hoje é dia 13/1. E vamos caminhar agora até o Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37. Sendo que aqui Deus ainda está tratando, mas o tom ele já muda de aviso para declaração firme de juízo. Deus ainda está tratando no 19 até o 24. Deus vai tratando ainda com o povo, mas agora o negócio vai ficar forte, porque vai vir o juízo. Agora eles vão viver aquilo que Deus está falando há tempo e eles não estão atentos a isso. Então não é mais se vocês se arrependerem. Do 19 ao 24 não é mais se vocês se arrependerem. É isso que está acontecendo porque vocês não ouviram. O que acontece nesses capítulos? Lamentações sobre líderes, né? Reis e príncipes. Exposição da corrupção. Agora Deus está expondo a corrupção espiritual e moral. Deus mostra que o problema não era só o povo, mas quem liderava o povo. Tudo isso nós vimos e esses capítulos só vão reforçando, tá? O cerco de Jerusalém é anunciado como fato consumado.
Agora aconteceu realmente o ser. O juízo deixa de ser uma possibilidade, passa a ser um processo em andamento. Resumo, Deus está dizendo, eu avisei, eu esperei, eu dei sinais, agora vocês estão colhendo. É o que está acontecendo aqui, até o capítulo 24. Eu fico vendo isso, eu falo assim, meu Deus, a gente ainda vive no tempo de hoje, né? Quando a gente viveu, agora em 2020, a pandemia, gente, Deus sabe de todas as coisas. É um juízo, foi um juízo aquilo ali. Se a gente olhar para o histórico bíblico, os juízos aconteciam assim. Fome, peste. Então, Deus, ele sempre continuou. Deus está dizendo, eu avisei, eu esperei, eu dei sinais, agora vocês estão colhendo. Ainda há dor, lamento e peso espiritual. Sim. É um tempo de quebra, não de restauração. Gente, quando chega o tempo de quebra de Deus, já era. Deus já avisou muito. Não é verdade? Deus já avisou a gente de todas as formas. Então, nós estamos aqui com esse propósito de alinhar o nosso coração, para a gente ouvir Deus, não precisar quebrar para poder a gente consertar, né? Ainda há dor, lamento, peso espiritual. E aí, Ezequiel de 25 a 32, o tom dessa conversa fala da justiça de Deus sobre as nações. Aqui acontece algo muito interessante e importante de a gente entender. Deus tira o foco de Israel e começa a falar com as nações em redor. Entendeu? Porque Deus usa as nações em redor para provar, para provocar o juízo. Isso revela que Deus não governa só Israel. Ele governa a história. Às vezes a gente vê assim, mas Israel, vê lá a Rússia, vê os Estados Unidos, achando que é uma potência. Ninguém se esconde de Deus, eles podem achar. Deus às vezes usa essas potências para corrigir Israel, para corrigir o povo, para corrigir o mundo, mas depois Deus vai tratar com eles. Vocês estão entendendo como é que é? Então Deus não governa só Israel, ele governa a história. Ele julga soberba, violência, idolatria em qualquer povo. Em qualquer povo. Então, enquanto Israel está sendo disciplinado, Deus mostra algo para nós. Ele continua no controle, mesmo quando vocês acham que tudo acabou. Sabe quando a gente pensou assim, nossa, agora é o fim, né? Chegou. Deus estava no controle ali. Ainda não é restauração, é ajuste de visão. Então, gente, quando a gente chega agora em 33 até o 36, aqui acontece uma virada espiritual quando você lê esses textos, né? Muito importante. Jerusalém já caiu, o povo já foi ferido, o orgulho já foi quebrado. Agora Deus muda o tom. Não porque o povo mereceu, mas porque o juízo cumpriu o seu propósito. Quando Deus manda um juízo e ele cumpre o seu propósito, ele muda. A pandemia não passou? Não acabou? Ela poderia ficar durando. Mas Deus, ele cumpriu o propósito para o qual ele enviou. Ou melhor, permitiu. É muito estranho a gente falar isso, né? Mas se você olhar para a história, gente, quando Deus mandava juízo para o povo de Israel, ele usava as nações vizinhas, com força, com guerra, né? Ou ele usava pragas, ou ele usava fome. Mas olha, já avisou, já explicou, o negócio já estava fedendo nas narinas. O pecado já estava assim, a violência já estava assim, ó, em nível alto. E Deus vai fazer justiça com isso, com os violentos. Então, responsabilidade, o que começa a aparecer agora? Responsabilidade pessoal, reafirmada. Deus se apresenta como pastor lá em Ezequiel 34. E a promessa de restauração espiritual começa. Fala de um coração novo, de um espírito novo. O juízo, ele não foi para destruir, foi para preparar o terreno da restauração.
Quando você você vê que o seu filho, né, ele está se extrapolando na desobediência, você não fica assim, cruza o braço, fala, deixa ele fazer o que ele quer. Não, um pai e uma mãe não faz isso de verdade. Ele vai chamar ele na conversa 1, 2, 3 vezes. Ele vai explicar, ele vai sentar. Mas quando vê que está indo extrapolando, você vai ter que tomar uma ação. É ou não é? A gente tem que tomar uma ação para intervir que aquilo ali... E aí tem vários motivos, né? Ou você vai tirar coisas dele, ou você vai proibir ele de sair, ela de sair, ou você vai dizer não, você não vai e vai deixar, você vai fazer alguma coisa. Até que ele se quebrante, ele se arrependa e agora Deus possa reconstruir o caminho dali para frente. Vocês estão entendendo? Como é que funciona? Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. E não muda no tempo de hoje. É isso que eu quero trazer, esse entendimento para vocês, através do estudo de Ezequiel, tá? Agora a gente entra em Ezequiel 37, para a gente falar sobre o vale. Tudo isso prepara o caminho para o capítulo 37. Deixa eu ler aqui com vocês o capítulo 37. Vocês podem ir fazendo comentários, tá? Vocês podem ir falando o que vocês estão entendendo, fazendo perguntas, que nós estamos aqui numa interação, tá? Então, olha aqui, agora 37 fala assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Chegou agora no capítulo 37. E por seu espírito, ele me levou. Olha aí, o profeta foi levado novamente pelo espírito em um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos. Perceba que Deus agora aqui está mostrando o osso. Osso, gente. Osso é fácil de moldar? Não. Agora é osso. Ele me levou e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos, sequíssimos em algumas versões, né? Sequíssimos. E aí ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó Senhor Santo, só tu o sabes. Só tu o sabes. Porque ele foi inteligente, né? Que se eu olhar assim, eu vou falar assim: não poderá viver. Mas Ezequiel, com a experiência já de profeta, falou: Senhor, tu sabes. Tu quiser, tu faz. Então ele me disse: pode esses ossos, e diga-lhes, profetiza esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem que recebida. Ou seja, eu estou falando aquilo que Deus mandou falar. Gente, isso é profundo. Porque o povo já estava quebrado, já não tinha mais esperança nenhuma. Talvez eu e você, ou você já passou por um momento assim na sua vida, ou está passando. Você fala assim: gente, eu não vejo. Esse jejum vai para Deus poder tratar. E Ele vai colocar carne nesses ossos aí. Ele vai colocar os tendões, Ele vai dar vida. Aquilo que você achou que já estava destruído. Aquilo que você achou que não tinha mais jeito. Então vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Tudo isso prepara o caminho para o capítulo 37. O vale de ossos secos não surge do nada. Ele nasce depois do juízo, da perda, do silêncio, do exílio, da desconstrução total. Foi depois disso tudo. Surgiu o vale de ossos secos. Por isso, antes de Deus soprar a vida, Ele permitiu que tudo morresse. Tem coisa que vai morrer, gente, para Deus reviver da forma de Deus. Deus não restaura o que ainda insiste em parecer vivo.
O vale de ossos secos só existe depois que tudo morreu. Eu não sei para quem Deus está falando hoje aqui. Nós recebemos uma porção diária do Espírito. Depois que tudo morreu, Deus reviveu. Às vezes vai precisar, como Lázaro. Quando Deus fala, vida onde só há morte. Ezequiel 37 acontece depois de uma longa sequência de juízo, advertência, confrontos, silêncio de Deus. O povo já perdeu a terra, o povo já tinha perdido o templo, tinha perdido a identidade nacional, perdeu a esperança. Aqui não estamos falando de alguém ferido, mas de alguém que desistiu. Foi esse povo. O vale estava cheio de ossos e estava sequíssimo. Sequíssimo não é morte recente, gente. O osso ainda está ali, a carne ainda está ali. Sequíssimo. É morte antiga. É algo que morreu há tanto tempo que já não se espera mais nada. Ó, isso já se espera mais nada. Antes de Deus restaurar Jerusalém, ele precisa restaurar a esperança. Então a mão do Senhor, ele diz lá, a mão do Senhor estava sobre mim e me levou ao meio de um vale. Deus não começa a restaurar afastando o profeta do problema. Ele levou ele lá, mas colocando dentro dele. Anda no meio dos ossos aí, Ezequiel. Observa agora. Reconhece o estado real disso aí. A gente não adianta que a gente não vai conseguir fugir e nem fingir que a coisa não aconteceu. Negar o vale não gera vida. Não adianta a gente negar. Uma hora a gente vai ter que encontrar com isso aí. Pra gente ser tratado. A gente vai ter que enfrentar. Deus pergunta, poderão viver esses ossos? Não. Porque ele não sabe. Não porque Deus não sabe. A questão é essa, né? Por que Deus pergunta para Ezequiel, poderão viver esses ossos? É que Deus... Não. Mas é porque saber o nível, ele quis saber o nível da fé do profeta. Então ele responde como? Senhor, tu sabes. Então, gente, é a área que nós vamos evitar de olhar. E Deus está mostrando para você dentro desse tratamento de 40 dias. Eu vou tratar esse vale de ossos secos aí, mas você vai olhar para ele. Situações que você espiritualizou demais. E era, às vezes, um problema muito além do que o espiritual. Ou era um problema emocional. Um problema de transtorno. E que o espiritual aproveita. Feridas que você chama de passado. Ah, isso é coisa do passado, não quero nem tocar aí. E Deus vai permitir você viver isso aí novamente, para ele curar, para ele dar vida, uma nova vida. Mas Deus diz, eu não vou restaurar aquilo que você não enfrenta comigo. Aquilo que você não enfrentar comigo, eu não vou restaurar. Porque Deus não vai fazer, gente, remendo. Ele faz a ferida e a ligará. É assim que está lá em Isaías. Fez a ferida e a ligará. Então Deus vai restaurar essa situação que você está vivendo. Os ossos estavam sequíssimos, é coisa velha. Deus está falando para mim e para você aqui hoje. Deus fala para ele, profetiza esses ossos. Aqui está um princípio eterno. Deus fala antes de agir. Aqui está um princípio, Deus fala antes de agir. Os ossos ouvem a palavra, se juntam, criam forma, mas ainda não têm vida. Os ossos ouvem a palavra, se juntam, criam forma, mas ainda não têm vida. Estrutura não é vida. Organização não é avivamento. Disciplina espiritual não substitui o Espírito Santo. Você entende o que eu falei aqui no início? A gente pode ter todas as disciplinas que a gente puder, mas se tiver vazio, não tiver um coração quebrantado, não se permitir passar pelo tratamento,
não vai ter vida. Por isso que você vê um monte de crente, muito religiosos, mas não tem vida. Tá no problema, tá na luta, tá ali. Porque não está se permitindo viver. Muitas pessoas voltam para a igreja, se reorganizam, retomam rotina, mas ainda se sentem vazias. Ainda se sentem vazias. Porque ela não teve esse rompimento dentro dela ainda. Essa transformação. Você voltou, mas não reviveu. Está no lugar certo, mas sem fôlego. Tem aparência de vida, mas sem paixão. Gente, quando foi chegando próximo de muitas coisas acontecerem na minha vida, para mim vir aqui pro digital, para Deus me dar esse direcionamento do Ministério de Intercessão, Vida Plena, aqui no online, e eu já falei para vocês, né, e vou repetir, nós não somos uma igreja, eu sou um ministério, uma ferramenta que Deus está usando para capacitar mulheres, homens também, capacitar a igreja através da intercessão e da libertação. Eu já tinha esse chamado e eu aplicava ele na igreja que eu estava na direção com meu esposo. Mas começou a ficar tão forte Deus querendo me trazer para fora, para ensinar, que eu fui tendo muita paixão aqui, naquilo que eu estou fazendo aqui. Porque Deus me colocou no lugar. Então não adianta a gente voltar para a igreja, se organizar, retomar a rotina, mas ainda não se sente vazia. Você tem que estar com paixão naquilo. Deus começa pela palavra para alinhar, antes de soprar, para vivificar. Agora Deus fala para ele, vamos soprar. Mas primeiro ele alinhou, fez todas as coisas, botou carne, botou os tendões, e agora não tinha vida. Precisava do sopro. O sopro devolve identidade e missão. Quando eu volto, eu venho para esse lugar, eu recebi um sopro de Deus. E uma missão. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. Lá em Ezequiel 37, do 9 a 10. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. O sopro entra, o corpo vive e se levanta como um exército. Depois você lê lá, do 37 até do 9 ao 10. 37, 9 e 10. Revelação poderosa aqui. Deus não restaura apenas para sobreviver, mas para guerrear novamente. O vale não é o destino, é o lugar da transição. É o lugar da transição. Onde você caiu, Deus vai levantar. É lá. Deus vai te levantar. Onde você desistiu, Deus te reposiciona. O que te paralisou não te define. O que morreu não anula o seu chamado. E o Espírito Santo não apenas cura, ele envia. Eita glória! Deixa eu ler aqui vocês. Gente, é muito profundo esse tema. Dá pra gente ficar nele aqui, ó, muitos dias. Mas temos mais coisa para Deus falar pra gente. É isso aí, ó. Sermos confrontados. Eu sou grata a Deus por conhecer a pastora. Foi num momento muito difícil na minha vida participar. Esse ministério foi bênção para a minha casa. É isso, gente. Deus me reposicionou, me colocou, soprou. Mas eu passei por muito vale. E Deus está falando para você que Ele vai fazer isso durante esses 40 dias em você. Ele vai te reposicionar. Creia no Senhor. Esse é o testemunho da Jaqueline. Deus abençoe, Jaque. Sua vida continue prosperando e abençoando. E tem muita coisa ainda para Deus fazer. Ó, pra gente finalizar. Esse texto nos confronta a identificar ossos de um casamento, por exemplo, que perdeu a esperança. Jaqueline colocou aí a sua experiência. Ossos de um casamento que perdeu a esperança. Esse texto nos confronta a gente identificar uma fé que virou rotina. Um ministério que virou obrigação. Gente, é sobre isso. Chegou um ponto que eu falei assim,
Tá mecânico. Não tem paixão. Tem a carne, tem tudo, mas tá num ativismo religioso. Eu falei, Deus, não tá dando. Não tinha mais paixão. O ministério que virou obrigação. Tô ali por obrigação. Vou lá pra igreja, porque eu tenho obrigação, eu tenho pastor, porque se eu não for, a pastora, não sei o que. Uma alegria que secou. Um chamado que foi enterrado pela frustração. Antes de Deus te colocar de pé, Ele te permite ouvir de novo. Amém? Então Ele vai soprar o vento. Receba o vento do Espírito. Receba o vento. Durante esses 40 dias você vai restabelecer os seus ossos. A carne vai voltar. Os tendões vão se ligar novamente. E você vai receber sopro de vida. E eu quero que você agora responda. Que área da sua vida você já considera sequíssima? Responda para você mesmo se você não quiser responder aqui. Pensa, porque as perguntas fazem com que a gente pense e tira de nós algo que a gente não está percebendo. Onde você desistiu antes de ouvir a palavra novamente? Você está estruturada, mas sem sopro. Eu tenho atividade na igreja, eu tenho um ministério, eu tenho um crentez fluente, eu sirvo na igreja, eu faço, mas eu não tenho vida. O meu sopro não tem sopro. Eu não me sinto assim, pertencente. Parece que eu estou em algo mecânico. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. O que Deus está te chamando para enfrentar neste vale? Mais uma pergunta. Se Deus soprar hoje, você está disposta a se levantar como exército? Porque eis que ele viu um grande exército depois do sopro. Vou repetir as perguntas para você pensar. Que área da sua vida você já considera sequíssima? Onde você desistiu antes de ouvir a palavra novamente? Você está estruturada, mas sem sopro? O que Deus está te chamando para enfrentar neste vale? Se Deus soprar hoje, você está disposto a se levantar como exército? Amém? Eita Deus! Então hoje é um chamado, filho do homem. Esses ossos são toda a casa de Israel. O que morreu não foi esquecido, minha irmã. O que secou não foi abandonado. O que parecia o fim é o cenário do sopro. Ezequiel 37 nos ensina: Deus não foge do vale. Deus não ignora os ossos secos. E Deus fala sobre levanta. Deus fala, sopra e levanta. Deus fala, sopra e levanta. Glória a Deus. Aleluia. Olha como nós vamos ser tratados durante esses 40 dias. Estou passando por vale, mas já sinto a mão de Deus colocando vida nos ossos. Eita glória! Eu declaro sobre a sua vida, Rosini. Deus está... E tudo isso que aconteceu, que acontece, Deus vai soprar. E já está soprando. Você vai viver um novo tempo. Já está. Eu recebo em nome de Jesus. Sopra o Espírito de Deus nesse lugar. Eu sou grata a Deus por esse ministério de cura interior. Meu desejo é que todos conheçam, principalmente meus familiares. Amém. Vai cuidando de você também, primeiro. Cuida de você, cuida do seu interior, cuida da sua vida. Se fortaleça. Quando teus familiares e os meus familiares veem a gente com vida, com sopro, sem dependência emocional, sem a gente resolvida, feliz em Cristo Jesus, eles vão ser atraídos. Pega essa chave aí. Quando eles verem você com vida, eles vão querer vir ver o que está acontecendo. Eles vão ouvir, eles vão aceitar os convites, tá? Experiência. Por experiência eu falo isso pra vocês. Cuida de você, cuida do seu emocional, cuida do seu interior, cuida da sua vida com Deus. Deixa quem quiser falar, deixa falar. Entendeu? Você tá vivendo um novo tempo com Deus.
pede o Senhor para te dar um capacete. O Senhor coloca um capacete da salvação. Coloca um escudo da fé em mim. Coloca um dardo, Senhor, na minha mão. Coloca a minha couraça da justiça para que os dardos não me atinjam. Coloca uma bota da paz em mim. E vai falando, Deus, quando eles verem você firme e forte na armadura de Deus, nada te derrubando, eles vão querer saber o que está acontecendo. Entendeu? Primeiro é em nós a obra. Que Deus abençoe. Eu vou orar por vocês e por mim. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo aqui. Muito obrigado por esses minutos que nós passamos na tua presença, por essa palavra. Espírito Santo continua falando. Continua falando no coração de cada irmã que está aqui. Cada uma que entrou, cada uma que vai entrar. Deus, esse tempo é precioso na tua presença. Nós queremos ser transformadas. Senhor, liga agora, traz ligadura, Senhor, nessas carnes, nos tendões, nos ossos, Pai. Reviva, Senhor, essa vida. Até o final desses 40, Senhor, dias, nós vamos viver um novo tempo. Em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Grande abraço. Espero você amanhã, 7 horas.